Vamos lá. A Polícia Militar sempre fala desse fato porque me marcou de saber que a Polícia Militar aconteceram fatos que mudaram uma instituição inteira. Que foi em 92, teve o Carandiru, depois em 97 a Favela Naval. Eu tava numa padaria, recrutinha lá, tava tomando um café, o pessoal olhando o Jornal Nacional e olhando pra gente, com raiva, né? Então aquilo mudou a polícia, mudou o fardamento, viatura. 2006 os ataques também mudou muito, a população voltou a apoiar a polícia. Então esses fatos mudaram. Internamente, intracorpore, esse fato do Capitão Laroca, dependendo de como for investigado, como for caminhar esse fato, ele pode ser um divisor de águas também dentro da instituição, dessa relação oficiais e praças? Bom, isso é um fato isolado, né, com uma pena capital, a pena que existe para uma praça, né, a morte, é um fato isoladíssimo. Eu não vejo, não me recordo de uma outra história nesse sentido. Pode ser que antes da gente entrar na polícia tenha acontecido e não tenha sido divulgado, mas para nós é um fato completamente atípico. Não vamos generalizar ao ponto de dizer que haveria uma mudança, senão a gente vai pensar que todo oficial é assassino e vai nos matar. Mas eu acredito que chega a hipótese, ou o momento, hipótese não, mas o momento de nós praças termos uma revolução intelectual e voltar ao nosso status anterior de ser humano. E começar a entender que nós temos direitos. Nós é que precisamos mudar. Não são os oficiais que precisam mudar. Somos nós. Os oficiais, eles podem permanecer do jeito que eles estão. A partir do momento que cometerem um abuso e a gente processá-los, e a gente buscar os nossos direitos, eles vão mudar. Isso é automático. Vou te dar um exemplo de uma cabo lá no 43. Cabo Vigiane. Parabéns, Cabo Vigiane. Uma verdadeira representante da nossa categoria profissional. História da Vigiane. A Vigiane tem 2 capitães lá no 43. 2 capitães. Um deles, eu representei os 2, tá? Representei na caneta os 2. Um deles entrava em forma e dizia que ele queria comer a mulher dos praças. Dizia isso em forma. E eu falava para os caras, não tô acreditando, cara. Vocês não fazem nada? Absolutamente nada. Que a gente fica numa situação de letargia, inerte diante daquela fala. Você nem acredita. Então ele dizia que o sonho dele era que o praça, né, o que é o policial, chegasse em casa e flagrasse ele, o capitão, deitado com a mulher do praça. No mínimo, esse cara foi abusado quando era criança, comeram ele. Né? Alguma coisa. E esse cara, quando nós soubemos disso, veio, graças a Deus, quando a gente abre um canal de denúncias, veio muita gente denunciando, muita mensagem que a gente recebeu, muitos documentos a gente recebeu para poder organizar a representação. E organizamos uma representação e mandamos contra esse capitão, que era o Deus do Olimpo. Ele falava, sei lá que desgraça que ele falava. Sabe, eu queria ter encontrado ele, porque eu fui lá, eu era deputado, eu fui lá, eu queria ter encontrado ele olho no olho pra falar. Você é um covarde, bicho. Você é um covarde. Colocar a tropa em forma e falar um negócio desse. Você não é homem, cara. Mas beleza, não conseguimos encontrar. Esse é um capitão. O segundo capitão, que aí, olha só, os caras, várias denúncias do cara, que ele compra carro e vende carro. Carrinho batido, arruma o carrinho e tal. Pegava a viatura e ia pro desmanche na área dele. Fazer QSA pra arrumar os carrinhos dele. E o polícia dele ali do lado. E ele fodendo os polícia na escala. Gozado, né? Que um cara desse que faz tá no TJM hoje, trabalho viu? Desse ainda prejudica a tropa. Prejudica a tropa. E toda a tropa sabia disso. Tinha denúncias dele disso. Eu coloquei na representação essa denúncia, que era para pegar o rastro da viatura dele, para ver ele indo para os desmanches. E todo oficialato lá do 43 Batalhão sabia que esse capitão tem essa atividade de compra e venda de carro, cara. Aí esse capitão coloca a tropa em forma e humilha, muda a escala. Aí o polícia tá com um problema no pé que não pode usar uma bota e tem que andar de chinelo, seu jegue, seu isso, seu aquilo, troca a escala do cara, trabalha no temor. Todo mundo tem medo de um cara como esse, cara. Aí que ele fez? A policial, a Cabo Vigiane, tava num evento, me parece que num batalhão, ela era da Rocan, da motinha, e ela tá lá, e ela viu uns policiais da turma dela, amigos dela, do choque.
não sei se do choque, de outro batalhão, pra se reunir pra fazer uma operação. Cara, ela foi cumprimentar os caras, velho. Foi cumprimentar, pô, que satisfação. Vai bater o ciúme do... Bater papo. O capitão humilhou ela na frente dos subordinados, na frente da tropa de choque. Sabe o que a Vigiane fez, meu amigo? Vigiane é saco roxo, passa gelol. Sabe o que ela fez? Foi lá e entrou com ação civil contra o capitão. O capitão foi condenado em primeira instância. Se você quiser, depois a gente coloca o processo. O capitão foi condenado em primeira instância por dano moral. Condenado, tá recorrendo, sentou no banco dos réus. Nós, praças, nós vamos nos organizar nesse sentido. Começar a processar esses caras. Ele é capitão pras negas dele e pra PM, mas não é capitão na frente do juiz. Na hora que a gente processar, é réu. Só existe 3 pessoas dentro do processo: o autor, o juiz e o réu. E é réu, viu? Não é acusado, não é investigado, não. A hora que você entra lá no ESAGE e coloca réu, é réu. Então o capitão, ele foi réu e ele perdeu a ação para cabo. E a cabo tá lá no batalhão trabalhando. Porque se esse cara ficar assediando a cabo, a gente tem que se mobilizar. Mas veja, parabéns pra cabo, ela não precisou de mim. Ela não precisou de outro. Ela não precisou de associação. Ela fez, cara. Ela protegeu a honra e a dignidade dela. Na Polícia Militar, todos os dias há uma violação ao nosso direito, não só de imagem, mas ao nosso direito à vida, cara. De você poder, a nossa existência, né? De você poder conviver com a sua família. Veja, você como empregador, cara, se você pegar um trabalhador teu, que trabalha 12 horas, e mudar ele de local de trabalho, pela CLT você não pode, e você alterou o trabalho do cara e agora ele gasta mais 4 horas para ir e voltar para casa. Sabe o que você está causando nele? Um dano chamado dano existencial. 4 horas da vida dele que você retira. 4 horas de convívio com a mãe, com o pai, jogando bola, com a esposa, com os filhos. E a polícia faz isso todos os dias. O que a Vigiane fez? Saco roxo. Tome processo do capitão. Ganhou. É isso aí. Aí você, peraí, eu não sei se eu respondi essa pergunta, ele já tá me acelerando aqui, viu, diretor? Fica mandando mensagem pro cara pra me tesourar e é foda. Não, e o público tá elogiando aqui bastante. Mas, como ele me perguntou, essa questão de ser o divisor de águas, né? A gente precisa fazer a conclusão, porque às vezes a gente é prolixo, né? Na hora da fala, vem muitos assuntos pra gente falar. Mas seria ideal a gente fazer toda semana um podcast só para falar dos problemas da polícia. Mas não há essa possibilidade de ser esse divisor em relação à polícia. Mas é um item a mais que vai mudando a mentalidade. É a possibilidade que nós, praças, temos agora de se voltar intelectualmente contra esse sistema estabelecido. É pro idiota não entender que ele vai chegar amanhã no quartel, xingar o tenente. Não. Inclusive, se não apanha em casa, que minha esposa é tenente, ela vai lá me bater também, vai falar, você tá falando mal de oficial, e não é nada disso aqui. As pessoas que têm um pouquinho de intelectualidade vão entender que aqui estamos brigando pelos direitos dos praças e não menosprezando a atividade oficial, não é nada disso daí. O oficial fez um concurso difícil, tem natação no concurso dele, nos nossos não tem, parabéns. Eu fui muito ajudado por muitos oficiais. Também. Mas assim, existem algumas maçãs podres também, né? Nesse Andrei, cesto. Reconheça, praça da Polícia Militar, se reconheça como ser humano e sujeito de direito, ponto. Eu sou professor de Direitos Humanos, um dia eu estava dando aula para sargentos e cheguei na sala e falei assim, preciso fazer uma pergunta, né, introdutória, porque aula de Direitos Humanos, quando eu entrava, os caras olhavam para minha cara, primeiro falavam que eu era uma fraude, né, porque eu era do 18. E tava falando de Direitos Humanos. Trabalhava no Tático Móvel, couro branco, e tava falando de Direitos Humanos. Falei, quieta. Então eu falava para os caras, vocês são humanos ou militares? Você acredita? Somos militares. Puta que pariu, que lavagem cerebral. Bom, então volta aí a próxima. Vamos lá.